Olá, amigos do Histórias da Bola. Estamos de volta para mais um marcante programa que com certeza será com o convidado de hoje. Ele sempre foi um dos atacantes mais habilidosos do futebol amador e patinguense nos seus áureos tempos. 10 entre 10 futebolistas assim o classificam. E não dá para contestar, obviamente, quem já jogou e acompanhou o futebol. Além dessa inconfundível classe, que fazia dele também um preparador de jogadas de alta qualidade, era ainda um exímio finalizador, tendo inclusive terminado na artilharia de nada menos do que 6 campeonatos amadores da primeira divisão de Ipatinga. Falamos de Marcos Roberto Alvarenga, o Alvarenga, que marcou época com a camisa da Uzipa, mas que também jogou com muita qualidade com a camisa do maior rival, a Associação Atlética Cearia, em 2 campeonatos. Canhoto, habilidoso, sempre se posicionou bem em campo. Alvarenga não se enrolava com a bola. As jogadas sempre tinham sequência, ou numa tabela rápida, ou numa assistência perfeita, ou ainda numa finalização de grande perigo para a meta adversária. Seu talento trouxe grande contribuição ao futebol amador de Ipatinga e para sempre será lembrado como um dos nomes que ajudaram a construir o melhor futebol amador do interior de Minas Gerais, sem dúvida alguma. Alvarenga nasceu em 1966, é ipatinguense da Gema, é filho do senhor João Elias Alvarenga, de Dona Maria Pereira Alvarenga, tendo como irmãos Oswaldinho, que também jogou futebol, Paulo, Dilson, Maura, Meire e o ex-notável atacante Calico, de saudosa memória, que nos deixou há alguns anos vítima de um câncer ainda muito jovem, que também foi um brilhante atacante, dos maiores que eu já vi jogar no futebol amador do Vale do Aço, exatamente também com a camisa da Uzipa. Alvarenga é casado com Vanessa Cristina, com quem tem a bela filha Júlia Alvarenga. Ele começou nas categorias de base, na escolinha mesmo, da Uzipa, onde ficou até a categoria infantil. Já juvenil, seu talento foi descoberto por olheiros do Atlético, que o levaram para as hostes alvinegras, onde ficou por 5 anos, entre as categorias juvenil e de juniores. Lá conviveu com alguns jogadores de renome do Galo e de outros clubes brasileiros dos anos 80 e 90, como Éder Lopes, Kleber, Moacir, Marquinhos, o ex-goleiro Romney, hoje piloto de avião, dentre outros. Assim que retornou do Galo, voltou a treinar na Uzipa, mas algumas divergências momentâneas de seu pai com a diretoria do clube uzipense o levaram para a maior rival, a Associação Atlética Cearia, que à época tinha um elenco de ouro, com Coelhinho, Valdo, Nardielo, Chiel, Pereneco e outras feras. Jogou lá por 2 anos e com muito sucesso, tendo inclusive conquistado 2 títulos ipatinguenses seguidos. Depois, as pazes foram seladas com o Zipa e ele retornou à casa do clube de coração, onde permaneceu por mais 6 temporadas, conquistando outros títulos da cidade, bem como o troféu de artilheiro, seguidamente, do Campeonato Ipatinguense. Lá jogava também com outras feras, Kleber, Calico, Helder, Hércules, Luizinho, Marcinho e outros mais. Fez a história como garçom e como finalizador. Um jogador completo, que enchia os olhos e arrancava elogios, inclusive dos adversários. Depois da Uzipa, só jogou mais 1 ano no Industrial do Bom Retiro e parou como atleta de competição da categoria amador. Dizia o Alvarenga, e diz até hoje, estava cansado, pois a competitividade e a dedicação tinham de ser total, senão não tinha um bom desempenho. Tinha que cuidar dos afazeres, estava difícil de conciliar a vida de jogador amador com os afazeres da vida particular. Marcos Alvarenga é professor de educação física. Formou-se no Unileste em meados dos anos 90 e sempre trabalhou em academias como a Corpus e atualmente na Conexão, ambas no bairro Cidade Nobre. É professor concursado da Rede Municipal de Ensino em Ipatinga, além de já ter atuado por mais de 10 anos como treinador, formador de jogadores na escolinha da Uzipa, tendo dado substancial contribuição, sem dúvida alguma, para a formação de dezenas de bons jogadores que hoje atuam no futebol amador do Vale do Aço e para vários que viraram profissionais por esse Brasil afora. Então, esse Marcos Alvarenga, que honrosamente nos brindará com um ótimo programa Histórias da Bola de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Alvarenga. E conte para nós como é que foi esse início de carreira, desde pequenininho você já jogava bola mesmo, você era mesmo bom de bola ou foi seu pai que descobriu que você era bom de bola? Na verdade, eu sou de uma família de jogadores de futebol. Meu pai foi jogador profissional, jogou no Siderúrgica e no Metaluzina. Os meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo lá de casa, os meus mais velhos também jogaram muito futebol. O Oswaldinho é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos aqui em Ipatinga. O Paulão, que foi um ótimo jogador também, e o Calico, que você conhece muito bem. Desde cedo,
eu comecei a jogar futebol, escolinha. Aí, como os meus irmãos passaram muito tempo jogando na UZIPA, foi automático eu ir para as categorias de base da UZIPA. Comecei lá muito cedo, com 8 anos de idade. 8 anos? Quem que era o seu monitor? Quem que era o titio da época? Era o Zezinho. O falecido Zezinho. Ele estava trabalhando na época na UZIPA e o meu irmão falou com ele e automaticamente eu fui para lá. E lá eu tive parceiros, assim, desde coisas de infância mesmo, jogava com o Hércules. Seus contemporâneos. Todo mundo já estava lá também. Hércules, Jailton, o meu irmão, né, o Preto. Todos, a gente era do mesmo bairro, mais ou menos do mesmo bairro, então a gente cresceu junto também lá no ZIPA. Então a gente, desde cedo, eu já fui inserido no futebol. Você ficou no ZIPA na escolinha até a categoria infantil. Chegou a disputar campeonatos ipatinguenses da categoria infantil? Eu disputei um ano escolinha pelo ZIPA, mas não era oficial, não era campeonato de Ipatinga, não. Na época não existia, não, era só a partida infantil. Mas mesmo assim, na escolinha da UZIPA, eu fui campeão. Aí, no ano seguinte, fui para o infantil. Tá? Fomos campeões também na decisão contra o Vila Ipanema. O Vila Ipanema tinha um senhor time, Coelhinho, uns bons jogadores naquela época. Né? Fizemos a final contra o Vila Ipanema e fomos campeões. Nesse ano eu também fui artilheiro do Campeonato de Ipatinga. Já no primeiro ano do oficial. Primeiro já era meia ponta de lança já? Na época eu jogava de centroavante. Centroavante, eu era um centroavante canhoto, na época era meio diferente, né? Na época do Serginho Chulapa, o Serginho Chulapa era o bambambam. Justamente, aí eu jogava de centroavante. E no final desse ano, o ZIPA fez um amistoso com o Atlético Mineiro, infantil do Atlético contra o nosso infantil. E na época nós ganhamos de 2-0. Né? No campo do ZIPA? Lá no Nário Júnior. Né? Ganhamos de 2-0 e eu fiz os 2 gols. Na época despertou o interesse do Atlético para me levar. E na época, o treinador da UZIPA, nessa época, já era o Percy Gonçalves. Percy estava na UZIPA? Estava na UZIPA. Ele tinha recém-chegado do Atlético Mineiro, que era supervisor lá. Ele conversou com o pessoal do Atlético e ficou estabelecido da seguinte maneira: eu não iria fazer teste, eu já iria para ficar. Né? Foi essa a condição. E o Atlético teria que fazer um jogo também aqui em Ipatinga com renda revertida para o ZIPA. Pagar o passe do Alvarenga. No infantil já existia essa preocupação. Aí eu fui lá para o Atlético, né? Fui lá já nas categorias de base do Atlético, eu já fui treinando com o time já. E na época eu tinha um treinador lá, seu GG, que era um senhor já mais de idade, pegava no pé dos atletas, tá? E eu fui lá para treinar, fiquei no time reserva, né? Recém-chegado. E naquela época a diferença entre os times, titular e reserva, era muito grande mesmo. Para você ter uma ideia, os 30 primeiros minutos do meu primeiro treino lá, o time reserva já estava perdendo de 6-0. 6-0. Aí o pessoal que me viu chegar lá dentro de campo já falava: esse que é o jogador bom de bola que veio para cá, nem pegou na bola, tal. E isso eu dei sorte que o Percy foi lá comigo. O Percy chegou e falou com o supervisor lá: se vocês não colocarem ele no time de cima, no time titular, ele nem vai pegar na bola, porque o time reserva é muito fraco em relação ao time titular. Foi dito e feito. No segundo tempo do treinamento, me colocaram lá na equipe titular e eu fiz 5 gols. No primeiro treino. Mas a diferença era muito grande do time. Aí o pessoal já cresceu os olhos, né? E falou... Você foi para morar na própria concentração próxima à Vila Olímpica, ali do bairro Planalto? Na verdade, a gente treinava, não existia a cidade do Galo ainda, a gente treinava na Vila Olímpica. Vila Olímpica e no bairro Planalto. Tinha as famosas concentrações do atleta do bairro Planalto, aquelas casas. Aí eu morei lá, os anos todos que eu estive no Atlético, morei lá. Mudamos de sede algumas vezes, né? Porque sempre no mesmo bairro, mas sempre lá nas considerações do Atlético. No Galo você ficou 5 anos, né? 5 anos, Os 2 anos da categoria juvenil e os 3 anos de júnior. Você jogava sempre lá com meia ponta de lança ou como centroavante? Também comecei como centroavante. Comecei como centroavante juvenil. Aí, a partir do momento que eu passei para a equipe júnior,
tinha uns centroavantes lá que muito bons de bola, aí eu fui recuando para a ala esquerda não, ponta esquerda, né? E depois recuei um pouquinho para o meio. O meio ponta de lança. Isso, na época eu chamava meio ponta de lança, meio esquerda. Meio esquerda. E lá no Atlético você chegou a ser campeão mineiro? Todos os anos. Aliás, os 2 anos de juvenil. Foi campeão mineiro? Campeão mineiro, os 2 anos de júnior, só no último que nós fomos vice-campeões por Valério. Primeira vez que o Valério tinha conquistado o Campeonato Mineiro nas categorias. O Valério botou um time massa naquela época. Subiu todo mundo, Riva, subiu a turma. E por coincidência, esse ano foi o meu melhor ano no Atlético. Eu estava integrado na equipe de profissionais do Atlético, não treinava com o Júnior. Eu e mais 4 jogadores do Júnior já estava treinando nos profissionais. Por causa disso, o nosso Júnior enfraqueceu. Aí, as duras penas, a gente classificou para as semifinais. Como a nossa campanha não foi boa, a gente pegou o primeiro colocado, que era o Cruzeiro. Baseado nisso, eles voltaram com a gente do Júnior para disputar a semifinal. Foi aí que eu saí do profissional de novo e integrei na equipe do Júnior. Eliminamos o Cruzeiro nas semifinais, só que foi contra o Valério, nós perdemos nos pênaltis. Quem que era o técnico profissional do Atlético nessa época? Nessa época era o Palinha. Palinha, passando Palinha. Os atacantes jogou no Atlético. Foi ele que me deu a oportunidade no Por que você não chegou a ser integrado? Por que não ficou no Atlético? O que houve? Aí aconteceu o seguinte: quando a gente retornou para a equipe de Júnior e fomos disputar as semifinais, chegando nas finais, nós perdemos o título para o Valério. Primeira vez na história que uma equipe do interior ganhava o título das categorias de base. Não sei se foi pirraça, eles quiseram descontar, né? Todos nós que estávamos no profissional continuamos no Júnior. Não voltamos para o retornou e ficou. Ficamos lá no Júnior. Né? Aí não tive mais oportunidade no profissional. Estourando idade, o que aconteceu? Eles falaram que não ia ser aproveitado no profissional. Aí ameaçaram de emprestar para alguns times do profissionais, né, do interior de Minas. E por coincidência, nessa época, o Atlético tinha uma parceria com o Americano de Campos. Inclusive o treinador era o José Maria Pena. José Maria Pena estava lá. Tinha 5 jogadores do Atlético e eu seria o 6º. Fui lá para Campos, me apresentei lá, mas só que na semana que eu cheguei, o Americano tinha sido eliminado das finais do Campeonato Carioca. Aí deu férias para a rapaziada. Eu iria retornar em janeiro do ano seguinte. Aí que eu fui desistir. Não quis. Houve decepção, você não quis? Não é decepção. Na verdade é o seguinte: quando eu voltei de férias para Ipatinga, estava recém-criado o curso de Educação Física da Unileste. Recém-criado o curso. E eu fiquei empolgado com aquela oportunidade de estudar. Eu pensei assim, poxa, se já não deu certo lá no profissional do Atlético, quem me garante que vai dar certo, né? Começar a rodar o mundo e justamente, eu ia ficar rodando de time em time e acabar dando uma sequência boa. Aí eu pensei em estudar. Foi aí que eu decidi, conversei com meu pai. Ele, a princípio, ele não gostou da ideia, mas o meu irmão mais velho, o Oswaldinho, que me apoiou, falou: não, você está querendo fazer isso? Eu também acho uma melhor para você. Aí eu dei sequência. Não se arrependeu? Não. Em nenhum momento bateu uma... No começo, sim. Quando eu comecei a estudar, aí bateu aquela insegurança, né? Poxa, será que eu fiz a coisa certa? Mas eu pensei assim, poxa, a porcentagem dos jogadores que dão certo no profissional de alguns clubes do Brasil é muito pequena. Você já tinha essa consciência do jogador? Já tinha consciência do lugar? Já tinha essa consciência. Você tinha de que o vestibular do futebol é muito mais a fundo. E aqueles que vão para time pequeno e retornam para time grande e dá certo, é menor ainda. Aí eu pensei nisso, me agarrei a isso. Aí eu preferi estudar. Então você nunca deveria? Os meus colegas, sim. Nossa, mas encheram minha cabeça. Não, você está E com você, outros também devem ter tomado a mesma atitude, os jogadores contemporâneos, né? Recentemente teve uma festa de um amigo nosso, você até conhece o Luciano Supri. O Supri, gente viu. Aí vieram alguns atletas, ex-atletas, né, que jogaram com a gente naquela época, né? Aí, conversando com eles falaram a mesma coisa comigo. Você fez a coisa certa. Por quê? Você poderia até dar certo no
futebol, mas é muito raro de acontecer. E os colegas nossos que continuaram, não estudaram, eles, um ou outro tem uma vida mais ou menos estabilizada. Agora o restante está com uma vida difícil. Ralando. Né? Ralando mesmo. Não quer dizer que eu esteja com a vida boa, mas pelo menos a vida... Você fez outra opção profissional. Isso. E eu fiquei até muito chateado com isso, que eu ouvi histórias que até então não estava sabendo a respeito de alguns colegas nossos que jogaram. Então, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, chegou a certeza, né, que a decisão foi correta. É contemporâneo seu no Atlético que vingaram. É como eu disse no início do programa, Éder Lopes. Éder Lopes, mesmo assim, não o Éder Lopes voltou depois que parou de jogar futebol, ele não está numa situação muito boa. Está regular, mas não muito boa. Para quem teve um início de carreira muito bom. O Clebão, foi bem, chegou à seleção brasileira. O Marquinhos também foi umas 2 temporadas no Japão, ganhou dinheiro lá, depois voltou para o Internacional. Então a vida boa. Mas os outros, Moacir, o Carlão, o Romo se perdeu durante a vida. O Romo também parou de jogar. O Romulo, o goleiro em questão, ele parou de jogar. Foi num clássico Cruzeiro Atlético, que tomou 2 gols de falta do Cruzeiro, deu um gol do Careca, do antigo atacante Careca, que depois veio jogar no Atlético. Ele falhou, ficou estigmatizado como um goleiro piruzeiro, decidiu parar de jogar, estudar, tornou-se piloto de avião e resolveu a vida por outro caminho. Isso. Naquela época ele o pai dele era aviador já, né? O pai dele já era aviador, então. Inclusive ele estudava a parte teórica, né? O final da carreira dele seria isso mesmo. Então ele antecipou. Até que bom, um Cruzeiro Atlético fez bem na vida. Você disputou muitos Cruzeiro Atléticos de base e já é disputadíssimo, é renhido. Nossa Senhora. Desde o início, né? A gente já era acostumado ao seguinte: você poderia até perder para outros clubes, mas para Cruzeiro não podia perder. Esse é um campeonato à parte. Era um campeonato à parte. E eu dei muita sorte que nunca, nas categorias de base entre Cruzeiro e Atlético, eu saí perdedor. Já perdi algumas partidas, mas o campeonato no corpo geral. Nunca perdi um campeonato para o Cruzeiro. Perdi para o Valério, mas não para o Cruzeiro. Sobre essas histórias interessantes da passagem do Alvarenga pelo Atlético, e principalmente depois, aqui no futebol amador do Vale do Aço, de Ipatinga, com as camisas da Uzipa e da Cearia, onde construiu uma bela história, já a partir da base, que a gente vai falar daqui a pouco, no segundo bloco do Histórias da Bola. A gente volta rapidinho, já. São quase 4 décadas de credibilidade. Oliveira Comércio e Representações. Empresa atuante e eficiente no segmento de máquinas, ferramentas e equipamentos de proteção individual. Atendimento personalizado, equipe treinada para atender a expectativa dos clientes, oferecendo também serviço de vendas externas para sua maior comodidade. Oliveira Comércio e Representações, distribuidor de EPIs com produtos de alta qualidade, como o mercado exige e entrega imediata. Rua Tupinambás 80, Iguaçu, 3829-7400. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje conversa com o talentoso atacante Marcos Alvarenga, que fez história com a camisa da Uzipa, mas que também jogou na Cearia e foi campeão pela Cearia. E ele tem o privilégio de atuar
com os melhores jogadores amadores da história do futebol petinguense, não tem dúvidas em afirmar isso, porque eles estavam exatamente ou na Uzipa ou na Cearia. E Marcos Alvarenga foi titular das duas equipes e fez muitos gols e muitas assistências em ambos os clubes. Depois daquela passagem que a gente citou no primeiro bloco, pelas categorias de base do Atlético por 5 anos, onde também construiu uma bela história e, conforme ele disse, raramente perdeu para o Cruzeiro. Sequer uma decisão foi perdida para o Cruzeiro. Alvarenga, nesse retorno que a gente dizia da Ipatinga, você veio para estudar e, obviamente, futebol não deixaria de fazer parte da sua vida. E como é que foi isso? Aí teve aquela... Voltou a treinar no Zipa, mas foi jogar na Cearia. Justamente. Quando eu saí do Atlético, a primeira coisa que veio na minha cabeça, jogar pelo Zipa. Lá já atuava meu irmão, né? Sem falar nos colegas, né? Amigos que eu deixei aqui na região. Tudo era da Uzipa. Fui treinar, o treinador era o Edson Moraes, né? Na época. Comecei a treinar, estava voando, no auge, né? Voando, né? Aí treinava bem, só que meu pai, ele falou comigo, ó, você não vai para o Uzipa enquanto o Josué, na época era o diretor José de Alves, futebol, arrumar emprego para o seu irmão. Que ele arrumou para todo mundo e mesmo seu irmão. Seu irmão está desempregado. Era o Calico, né? É o Calico, né? Aí eu fiquei naquela coisa, situação, né? Treinando na Uzipa, mas não assinava por causa do meu pai. Foi aí que o meu cunhado, na época, eu não tinha casado, mas namorava com a Vanessa, e ele jogava na Cearia, o William, até muito habilidoso. O William, atacante ponta esquerda. Ele bom jogador. Soube da história, aproveitou e falou com o pessoal da Cearia. Aí eles vieram lá em casa, conversaram com meu pai e garantiram, falaram assim, ó, a gente paga o estudo do seu filho, ele fica lá com a gente. Meu pai, mais que depressa, falou, então você vai ficar lá na Cearia. Chegando lá, encontrei um timaço também. Por quê? As categorias de base da Cearia eram muito boas, né? Sempre foram. E naquela época tinha subido Coelhinho, o William, Nardielo, Rogerinho, Lulinha. O próprio William. Aquela turma boa, tá? Eduardo, né? Eduardo, justamente, né? Os que tinham mais experiência eram o Chiel, o Valdo, né? Valdo. Aí eu entrei com Peneneco, justamente. Aí eu entrei com essa base boa que veio das categorias de base da Cearia e nós formamos um belo time. No começo do campeonato desse ano, 87... 1987. 87. Nós não começamos bem, porque a meninada era nova ainda, inexperiente, mas a gente foi aumentando o ritmo com os treinamentos. Naquela época a gente treinava, era de terça a sexta e jogava no domingo, treinamento pesado, né? Foi pegando o ritmo, a equipe, tanto é que despontou. Quem que era o técnico? Era o técnico da Cearia, era o Sidney. Sidney? Ou não era o Nicolino Rodrigues, já tinha passado. Nicolino já tinha passado. Né? Nicolino, eu peguei ele pouco tempo, mas acho que era o Sidney. Aí a gente começou a melhorar a campanha e chegamos nas semifinais, foi contra o Zipa. Para variar. A semifinal nem foi na final, porque a campanha nossa não foi tão boa. A gente começou a engrenar a partir do meio do campeonato para frente. Aí eliminamos a Uzipa e fomos na decisão com Belo Oriente. O Oriente. O Oriente. O Assis estava lá naquela época. Isso, era o Timão também. Aí foram campeões. Fomos campeões. No ano seguinte, também, aí já a final foi contra o Zipa. Ganhamos também. Os 2 anos que eu estive na Cearia, foi os 2 anos que a gente foi campeão. Você é torcedor da Uzipa? Sim, sempre fui. Sempre fui. O pessoal, não era nem o pessoal já sabia disso, sabe? Mas é aquela coisa. Torcedor é uma coisa, mas a partir do momento que eu estava jogando, eu era extremamente profissional. E o retorno? Como é que foi o retorno ao Clube do Coração? Foi automático, né? A partir do momento que o meu irmão já estava integrado lá no Zipa, e os meus colegas só viraram para mim e falaram, vamos voltar, seu irmão já está trabalhando. Tal. Foi automático. O Dimas, que era o preparador físico Dimas César. E lateral direito das horas vagas. E ele era o meu professor da faculdade. Na faculdade. Aí ele conversando comigo, Marcos, você vai ter que voltar, você é de lá, como é que
pode você jogar num time que você não torce, tal. Aí foi automático, cheguei e voltei para o Zipa. O pessoal da Cearia ainda tentou me segurar lá, mas não teve jeito. Foi automático, voltei para o Zipa. Lá eu reencontrei todo mundo, né? Meu irmão, Helder, Kleber, o Hércules, Luizinho. Luizinho. Foi assim. Aí joguei lá mais 6, 7 anos, eu acho. Foi tricampeão direto. Depois a Cearia ganhou um ano, depois voltei a ser campeão de novo. Foi 5 anos que eu fui campeão lá pelo Zipa. Qual foi o maior jogo que você fez com a camisa da Cearia? Foi justamente na semifinal, segundo jogo da semifinal contra o Zipa. Lá no Zipa nós ganhamos de 3-2, 3 gols do Peneneco. 3 gols do Peneneco. E aí o jogo na Cearia, eu acabei com o jogo. No jogo de volta, você jogo de volta. Ficou de quanto? Aliás, foi o primeiro jogo, foi na Cearia, o outro foi na Cearia. Foi 1-0 pra gente, gol do Zé Carlos. Zé Carlos. Irmão do Fabiano. Isso. E esse jogo eu arrebentei. Você acabou com o jogo? Nossa, foi o maior jogo que você fez? Foi pela Cearia, acho que foi o meu melhor jogo. E gols? Gol... Você chegou a fazer gol bonito lá? Fiz gol bonito. Inclusive, gol na decisão contra o Belo Oriente, né? Eu, lá em Belo Oriente, eu fiz um golaço lá. Foi um gol que marcou, né? Nós ganhamos lá. Como é que foi a jogada? Aí eu lembro que eu fiz uma tabela com o William, esse ponto esquerda, o William estava na ponta esquerda e eu estava mais na meia. Aí Gonzaga jogava... 3 canhotos, né? O William, eu e o Coelhinho. A gente jogava no mesmo time, todos 3 titulares. 2 tampinhos, o Coelhinho e o William, 2 tampinhos. Né? Fiz a tabela com o William e ele passou para receber. No que ele passou para receber, eu fingi que ia mandar a bola para ele e dei um corte no zagueiro. Ele caiu sentado mesmo, né? Aí o goleiro saiu, eu só toquei na saída. Um golaço. Um gol muito bonito. Foi o seu gol. Né? Aí depois, a final lá na Cearia, nós também ganhamos de 2-0, fiz uma bela jogada, deixei o Peneneco na cara do gol e ele fez o gol. Naquele ano o Peneneco foi o artilheiro do campeonato. Com muitas assistências, né? Foi. O Peneneco estava arrebentando fazer gol. A gente brinca com ele até hoje, eu e com o Eli, a gente brinca com ele até hoje, que a gente cansou ele tem que agradecer a nós dois, né? Porque tanto de gol que ele fez... O Peneneco era aquela história, eu sabia. Cada gol era uma letra de aumento na usina. Chegava chorando no ouvido do Silvestre, do Marcelo Navarro, eu preciso de aumento, Zé. Aí uma letrinha de aumento. O pessoal brinca falando que ele construiu a casa dele através do futebol, né? Não sei se é verdade, se é só... É mito, né? E essa volta para o Zipa, foi deslanchada a sua carreira? Aí foi... A gente já parecia até que a gente não ficou muito tempo sem jogar, né? Porque a afinidade era tanta. Falar em Peneneco, eu e o Marcinho, centroavante, a gente tinha uma sintonia muito grande. A gente já sabia o que o outro pensava. Então, assim, era muito bom jogar com ele. O Hércules, tanto na lateral direita, já sabia. O Kleber posicionava a gente bem. Assim, era um timão mesmo, Luizinho, todo mundo jogando bem, meu irmão. Jogava, fazia muitos gols, né? Então, assim, era um time de muito... Além da Cearia, qual que era o outro adversário que você sabia no domingo? Vamos canseira nesse jogo. Tinha o Jabaquara de Bom Retiro, que era um bom time, sempre fazia bom time. Tinha o Vila Celeste, que também fazia um bom time. Mas, na verdade, o Zipa e Cearia destacavam mais, porque eram os times que treinavam mais, tinha os melhores jogadores, né? Tinha uma preparação física. Para você ter uma ideia, o Dimas era um preparador físico que veio de lá de Viçosa, que ele sempre era o destaque, fazia a gente voar em campo, né? Então, assim, tinha esse diferencial. Além de ótimos jogadores, a preparação física nossa era invejável. Fazia o diferencial. Fazia o diferencial mesmo. E na Uzipa, qual foi, desse tempo que você jogou na Uzipa, qual o marcador que você pegou nesses times os quais você enfrentou, incluindo propriamente a Cearia? O maior marcador que você já teve, que deu canseira no sentido de marcar e também chegou junto? Tinha na Cearia, o Valdo marcava muito bem, o Valdo. Tinha o Zé Carlos, e quando eu vim para o Zipa... um bom volante, volante lateral, de meio. Quando eu vim para o Zipa, ele continuou lá na Cearia. Então o Zé Carlos é um exímio marcador,
Aquelas marcações individuais, ele era... Isso, ele era muito bom marcador. E por incrível que você deve conhecer, logicamente, o Lalado, que jogou muito tempo na Vila Celeste. Vila Celeste, no Canaã. Isso, Canaã. Ele também era um carrapato. Um carrapato. Onde eu ia, era eu e Coelhinho que sofria com ele. Né? Lalado era o carrapão. Fazia marcação individual que era difícil. Houve alguma marcação violenta? Não. Assim, as jogadas eram muito ríspidas, mas não com maldade. Né? Eu cheguei a brincar com o pessoal que, mesmo jogando no mesmo time, o meu marcador mais assim, viril era o Porcão. Você lembra do Porcão? Sérgio Porcão. Sérgio Porcão. Tinha uma época que a gente treinava contra time reserva, ou mesmo na época quando era mais novo, pegava eles de marcador. Eles não aliviavam, não. Sérgio e Pedrão, a zaga. Sérgio e Pedrão. Então, jogava a bola aí de fundo assim, era perigoso. Tinha que dar uma pipocadazinha? Aí você não tirasse, não levantasse o pé e ia junto. O Porcão ele mandava. Nossa Senhora, quantas vezes já me mandou no alambrado lá. Né? Ele tinha coragem de dividir com o Kleber. E ele era muito rápido, era forte e muito rápido. Praticava atletismo. Era Então, assim, tinha que chegar ou na frente, se chegasse junto, você tinha que aliviar. Porque ele não aliviava mesmo. Então, assim, era mais ou menos esses. Você foi um exímio finalizador, teve também. Deu muitas assistências. Mas quem que te deu as melhores assistências para você fazer os seus gols? Quem que era o seu garçom? Na verdade, garçom eu peguei na Cearia, eu peguei Coelhinho. Coelhinho era muito bom jogador, muito, excelente, um dos melhores jogadores que eu já vi, que eu já joguei junto, que eu já vi jogar. Então ele me deixava várias vezes na cara do gol. O meu cunhado, o William, também era muito habilidoso. Então, na Cearia, foi esses dois que me colocavam na cara do gol. Já no Zipa, já era uma mescla. A gente treinava, era diferente, não era muito individual. As jogadas não eram muito individuais. Aquele jogador individual que fazia a jogada. Era muito coletivo. Preparado, que ia no fundo, o Exo batia para trás, eu entrava fazendo os gols. Do outro lado tinha o Luizinho, tanto o Luizinho como o Alvimar. Né? Alvimar. Então, assim, já era jogada mais combinada, mais preparada. Então, não tinha aquele jogador que fazia jogada para mim, não. Era mais o grupo mesmo. O gol mais bonito com a camisa do Zipa? Gol mais bonito? Eu fiz um gol contra não me lembro bem Pelo Ipatinguense. Foi a ERB. A ERB, Associação Esportiva e Recreativa Barra Ideal. E a Joviano jogava. Joviano era o zagueiro. Nós, a ERB ou a ERC, um dos dois. Um dos dois. Não estou bem lembrado agora. Provavelmente o AERB mesmo. Mas eu fiz uma jogada que eu parti do meio de campo com a bola, driblei 3 jogadores. Isso no campo do Zipa? No campo do Zipa, lá na Nave Júnior. Eu lembro bem. E o Marcinho veio me acompanhando também na jogada. Eu fui limpando a jogada, aí o Joviano ficou por último. Nesse que ficou por último, o Marcinho me acompanhando, eu fingi que ia jogar a bola pro Marcinho e dei um corte nele, mas ele ficou todo desconcertado na época, tá? Bom zagueiro, Joviano, viril. E acabei fazendo gol. Driblei o goleiro ainda e fiz o gol. Foi um golaço. Eu acho que o gol da sua carreira. Né? Tive um parecido no Atlético, que eu fiz um gol, mais ou menos o mesmo estilo. Tá? E foi esse o gol mais bonito que eu fiz. No Atlético você fez... Um gol de festa, nós fizemos um amistoso numa cidade, Ervalha. Próximo a Ponte Nova. Era a inauguração dos refletores do campo e aniversário da cidade. Fiz um gol parecido. Você estava nos juniores ou... Não, era juvenil. Juvenil. Escanteio contra a gente, nosso goleiro socou a bola, ela caiu no meu pé. Foi assim, entre a área, nossa área e o meio de campo. Peguei a bola ali e saí driblando todo mundo. De boa o time inteiro. Todo mundo. Fiz até o goleiro também e fiz o gol. Interessante nessa época, a torcida, logicamente, estava torcendo para o time da casa, mas através desse gol, eles me aplaudiram mesmo, de pé lá. Foi assim, uma jogada foi inesquecível. Exatamente sobre essas passagens marcantes, inesquecíveis da carreira, né, do brilhante Marcos Alvarenga, o canhotinho que marcou época, conforme disse, do futebol ipatinguense e do Vale do Aço, que a gente vai continuar contando e dividindo as histórias no próximo bloco do seu Histórias da Bola. Até já!
Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Muito bem, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse terceiro bloco vai continuar conversando com Marcos Alvarenga, o talentoso atacante, meia e preparador de jogadas e finalizador. Jogou com as camisas da Uzipa, onde brilhou mais e por maior tempo, a longevidade maior da sua carreira, da Cearia, pelas categorias de base do Atlético, e um ano também pelo Industrial do seu bairro Bom Retiro. Alvarenga, você nos dizia nos blocos anteriores dessas suas passagens por Cearia, por Uzipa, enfim, os momentos marcantes e tal. Até que ponto a sua passagem pela categoria de base do Atlético fez diferença para a evolução do seu futebol e também para a maturidade daquele garoto, Alvarenga? Ou não fez diferença? Não, fez sim. Né? Naquele tempo não tinha interferência de agentes, empresários, né, que hoje a gente tem atualmente. Era muito trabalhado nas categorias de base dos clubes, principalmente das capitais, né, fundamentos. Eu tive um treinador, o Barbatana, que ele parava a jogada toda vez que a gente errasse um passe, um cruzamento, um domínio de bola. Porque tem aquelas jogadas que você está pressionado, pode até errar, mas aquelas jogadas que você está livre e comete esse tipo de erro, ele parava a jogada mesmo. O beabá mesmo. O beabá do futebol. Então isso foi muito trabalhado no Atlético. Lançamento, domínio de bola, drible, tudo isso eu trabalhei bastante. E isso foi fundamental para a minha carreira futebolística, né? Eu falo o seguinte, que hoje a gente não trabalha tanto como trabalhava antes. Então isso foi fundamental. Agora, outra coisa também importante foi o convívio com atletas de nome. Por exemplo, eu mesmo nas categorias de base do Atlético, eu tive a oportunidade de treinar contra os profissionais várias vezes, muitas vezes mesmo. Então lá eu peguei aquele timaço do Atlético. Final dos anos 70 e início dos 80, o Atlético tinha um timão, que era João Leite, Éder, Tony Cerezo, Paulo Isidoro, Reinaldo, né? Então eu treinei contra eles. Então a gente tinha um certo convívio, né? Então deu para pegar muita coisa com eles também, né? Então isso influenciou bastante. Trouxe uma maturidade, né? Com certeza. Maturidade. E o mundo do futebol, para o jogador vencer, ele tem que ter uma boa dose de sorte também, além do talento, obviamente, né? Ou não? Na minha época, a sorte contava mais, tá? Porque era muito... Não digo que hoje não tenha bons jogadores, mas antigamente eram mais. Isso é o meu ponto de vista. Tinham mais jogadores bons de bola, mesmo porque era muito mais trabalhados na categoria de base. E para você entrar numa equipe profissional, era mais difícil, por causa desses jogadores. O nível desses jogadores era maior, né? Então, contava muito com a sorte, né? Agora não, nem tanto. O jogador não precisa ser aquele brilhante jogador para entrar nos times profissionais atualmente. Você vê os campeonatos atualmente hoje, não tem aqueles gênios da bola como a gente tinha antigamente. Você acha que o QI hoje é que manda mais? Também. Tem muita ação de empresários, eu comecei até a falar sobre empresários. Tem empresário que coloca jogadores, qualquer time
no Brasil, né? Tem agora até no exterior, né? Então facilita bastante, né? Outra coisa que facilita hoje em dia é o seguinte, as transmissões dos jogos das categorias de base hoje. Na minha época não tinha. Então eu fiz campeonatos Taça BH, Taça São Paulo, que não eram transmitidos. Então a gente não aparecia tanto como hoje. Hoje qualquer torneio... Às vezes um bom jogo que você faz, você deslancha a sua carreira. Justamente. Eu lembro que teve um treinador da seleção brasileira que ia fazer umas convocações para as categorias de base da seleção brasileira. Então ele foi no Atlético um treino para ver... Um único treino, para ver quem que ele escolheria lá do Atlético. Então nesse termo, se você não foi bem, sua chance acabou. Então era muito disso. Então eles ficavam mais no eixo Rio-São Paulo, né? Até mais no Rio do que em São Paulo na minha época. Então os jogadores da categoria de base da seleção brasileira basicamente do Rio e alguns de São Paulo. De Minas quase não tinha. Você trabalhou o esteve no futebol com muita gente, você com jogadores, treinadores, nessas suas fases. Você fez boas amizades no futebol? Qual um grande amigo que você... Olha, na verdade, aqui regionalmente falando, eu sou muito amigo do Luciano, do Supril, do Preto, do Hércules, né? São os meus amigos. Era o Kleber enquanto estava aqui na região, mas no lado lá mais do Atlético, eu peguei muita amizade com o Éder Lopes, né? O Marquinhos, e meu grande amigo mesmo era o Edilson. Edilson não estourou, né? Mas era um excelente amigo que eu tinha. Jogava de zagueiro. Ele chegou até a jogar alguns jogos no Atlético, Edilson, era zagueiro, né? Mas era o meu melhor amigo na época lá. Com relação à parte de técnica, né, dos times lá, um treinador que me marcou mesmo foi o Barbatana, porque além de me ensinar várias coisas, fundamentos, né? Ele era muito sincero, muito autêntico. Tá? Se ele gostasse de você, gostava mesmo. Tá? Então, assim, como ser humano, foi o que mais me marcou. A trairagem sempre foi uma marca do futebol? Sim. Tá? Tem até uma passagem minha no Atlético, é o seguinte, que o presidente do Atlético tinha saído, o Elias Calil, que é o pai do Alexandre Calil, ele saiu. Quando eu estava lá no Atlético, era ele o presidente. Ele saiu para entrar o Nelson Campos. E colocou na supervisão das categorias de base o irmão dele, Neri Campos. Tá? E um determinado treino lá, a gente não foi bem no treino, ele chamou a atenção da gente. Tá? E eu não fiquei satisfeito com aquilo. Poxa, a função dele não era aquela. Né? Ele interferiu diretamente, gritando com a gente lá na beira de campo, aquela coisa que era a função do treinador. E eu retruquei isso. Você deu... Retruquei. Aí nisso, na hora que a gente estava lá, depois do treino, tomando banho lá, ele, não sei porquê, foi lá no vestiário também e começou a falar comigo, né? Que eu tinha retrucado ele, que era indisciplina. Eu falei, não era indisciplina, não. Eu estou conversando, eu conversei com o senhor, não gostei. Tá? Isso ele levou isso a sério, sabe? E na época eles até me iam mandar embora por causa disso. Tá? Ele colocou uma situação lá, tipo assim, ou ele ou eu. E ele é irmão do presidente, né? Se não fosse interferência do pessoal do profissional lá, que na época era o pessoal daqui, Sérgio Araújo, Edivaldo, Supri, tudo era da região, e eles fizeram uma interferência lá que eu até pude continuar um pouco mais. Mas se não fosse isso, teria rodado, né? Então, assim, sem falar em outras coisas, que o pessoal vai com a cara de um, vai com o outro. Então, isso isso tem muito no futebol. Você trabalhou muitos anos, trabalhando, continua trabalhando como formador de jogadores, das escolinhas, né? Notadamente nas divisões de base da USIPA. Como é que você enxerga com o jogador? O menino vai virar jogador, e como falar para o menino que ele não vai ser jogador? Eu tive essas duas experiências, porque é o seguinte, eu trabalhava na USIPA desde as categorias de base escolinhas até o juvenil. Né? E infantil e juvenil a gente era competição. Né? Então eu pegava esse menino na formação, né, na escolinha, e dava fundamento, e você vê que o menino vai ser jogador através disso.
no dia a dia lá, através de fundamento, no coletivo, como eles comportavam dentro de campo. E tem atletas, tem garotos lá que eles faziam parte da escolinha, mas só para ter aquela atividade física, amigo. O pai sabia que não ia dar mais nada, mas colocava lá como uma atividade física. E esse eram jogadores que não ia dar certo lá para frente. Mas era difícil, quando eles mudavam de categoria, ia para a equipe de competição, para a gente contornar a situação, falar com ele que não ia fazer mais parte da equipe, era difícil. Né? E eu tinha um carinho muito grande por esses meninos, então para mim ficava muito difícil. E como é que é isso? Como é que é para passar isso? Pois é, chegava para ele e falou, nós temos a equipe de competição, você não vai fazer parte Ah, por quê, professor? Por quê? Não, porque competição a gente tem que selecionar menos atletas, porque não pode contar com todo mundo, e na seleção você ficou de fora. Mas é porque eu sou ruim de bola? Deve ser uma notícia. É difícil. E os pais, às vezes os pais dão mais trabalho para ouvir essa notícia do que os filhos. Eu fazia algumas competições que a gente chamava, entre aspas, entre nós mesmos, uma competição lá no Zipa, formava vários times para disputar um torneiozinho. Aí os pais iam. Aquela coisa de tirar, substituir para colocar outro, os pais brigavam, xingavam, não era para fazer isso não, tá? E xingava você, xingava... Você vê como que deve ser difícil também a pressão em cima de formadores, de jogadores em clubes grandes. A pessoa tem que ter personalidade forte, ser convicta e muito boa formação em todos os sentidos, sociológica, científica e conhecimento de futebol. Sem falar, tem uma passagem legal, por exemplo, eu no começo do programa eu falei com você, quando eu fui para o Atlético, o Percy já me encaminhou, falou que esse não vai fazer teste não, vai para ficar. E quando eu já estava lá no Atlético, os amigos meus foram lá fazer teste. Preto, Kim, Luizinho, uns jogadores, Marcinho, foram lá fazer teste no Atlético. E eles foram para fazer teste. No Atlético, naquela época, tinha uma peneira que jogava num campo ruim, mas ruim mesmo. E tinha uns 300, 400 meninos para fazer teste. E eles ficaram lá menos de uma semana. Uma loteria. Ficaram, 10 minutos cada um treinava lá, aquela coisa. Às vezes o cara nem olhava e ia pegar na bola. Então, assim, era muito difícil lidar com essa situação. Né? E pelas suas mãos passaram alguns jogadores dos que jogam no Amador do Vale do Aço hoje, vários, né? Sim, passaram. E tem até uns que foram para profissional. Por exemplo, aqui na região, não sei se você deve lembrar, o D'Angelo, um lateral muito bom, foi para o Cruzeiro depois. Profissional. Charlinho também foi profissional, jogou no interior do Rio de Janeiro muito tempo. E o mais famoso deles é o Somália. Né? O Somália foi meu centroavante. Do Venil, O Mancini passou um bom tempo comigo também. Ele era da Uzipa antes de ir para a Cearia. Quando ele estava na Uzipa, ele foi meu jogador também. E o Somália, na época, nós disputamos o primeiro campeonato das categorias de base aqui da região que disputou o Campeonato Mineiro foi comigo. O Juvenil da Zipa. O Somália foi artilheiro, salvo engano. Foi o artilheiro do campeonato e nós ficamos só atrás dos 3 grandes. Né? A época foi muito bom, que a gente tinha um time muito bom e o Somália destacou. Né? Tanto é que joga até hoje. Né? Tá no mundo da bola. No mundo da bola. Mas muito agora, a questão, mas vale a pena trabalhar no mundo da bola, tanto como jogador, como... Olha, a informação que você tem. Na verdade, é um meio que você tem que nascer para a coisa. Porque você vai conviver com aqueles jogadores educados, aqueles maus elementos. Igual, eu tive companheiros lá no Atlético que eram aqueles maus elementos. Você sabia que... Sabia que se deixasse, por exemplo, era amigo seu, mas se deixasse alguma coisa lá, eles furtavam, sabe? E no meio mesmo, na parte técnica também, você convive com, igual a gente fala, a gente vive, né, na trairagem, aquela coisa toda, e nego querendo passar em cima de você, pegar o seu lugar. Então tem muito disso. Né? Eu tenho até hoje alguns amigos que estão no futebol, em clubes profissionais, a categoria de base, profissionais, mas que convivem com isso até hoje. É um querendo tomar lugar do outro. Então, assim, você tem que nascer para aquilo. O mundo é meio pernicioso, meio... É sim. É muita cobrança, é muito estresse, é muita pressão, porque grandes clubes têm que conviver com títulos.
Título, Se não tiver, por exemplo, você pode até formar vários jogadores profissionais, mas o time não foi campeão aquele ano, eles na matemática, você jogou, foi atleta de categoria de base, no clube amador, no clube profissional, formou jogadores, foi atleta amador. Num percentual de 100 jogadores que se tornam profissional mesmo, de 100 o quê? 10. 10. E desses 10 que vão no clube grande? 10, isso que eu ia falar. 10 vão para clubes no geral. Os grandes. 90 fica para trás. Ou segunda, terceira divisão, ou até aqueles que abandonam mesmo. Desses 10, tem aqueles que vivem de momentos bons, né? Dá até para ganhar um certo dinheiro e tal. Mas desses 10, só 5 mesmo que vingam mesmo. Aquele que dá para viver de futebol. O jogador de futebol tem que ganhar bem? O que chega na... Tem. Por quê? É uma carreira curta, de muita pressão, e os valores envolvendo o nome deles são muito altos. O que está no entorno dele, né? Porque muita gente ganha dinheiro com coisa. Ganha. Então uma fatia tem que ser para o jogador. O jogador tem que ganhar bem. Não, assim, esses valores estratosféricos, né? Porque tem jogador que ganha bilhões. Bilhões. Mas assim, tem que ganhar bem. A nível assim, de Brasil, por exemplo, um médico, um profissional que ganha bem, o maior jogador tinha que ter um patamar acima deles. Não muito acima, mas um teto assim, que dá para viver bastante e dá para construir alguma coisa além do futebol quando ele parar. Qual a grande lição que o futebol trouxe para a sua vida? Disciplina. Eu aprendi a ser disciplinado através do futebol, tanto a parte de treinamento, né, como também para a vida, né? Porque você tem que ter disciplina em tudo, né? Isso eu aprendi com o futebol. Qual a mensagem que você, nesse fechamento de programa, você deixaria para os garotos que estão começando ou para quem está sonhando em ser jogador de futebol? Que não deixe de estudar. Por quê? A carreira de jogador de futebol é curta. E aqueles que vingam são a minoria, tá? E mesmo assim você tem que estar preparado para depois parar. Mesmo esses jogadores famosos, a gente vê muitos casos aí que se perderam depois mesmo após muita fama, muito dinheiro, se perderam. Então a educação é a base de tudo, tá? Se tiver uma boa educação, com certeza vai ser um bom homem. Beleza, Alvarenga, muito obrigado, fiquei muito feliz por ter nos brindado com essas histórias da bola. Você gostaria de deixar alguma mensagem final? Não, eu agradeço muito a vinda aqui e também agradeço a introdução que você deu falando sobre eu estar entre os principais jogadores da região. Isso me orgulha bastante porque nossa região é um celeiro de vários craques e está dentro, ser apontado por vocês, né? No contexto, isso me orgulha bastante. Isso não é favor algum. A gente traz as histórias da bola exatamente quem construiu, quem tem história. Como foi hoje, Marcos Roberto Alvarenga, e a gente tem certeza que você, telespectador, foi brindado com um ótimo programa, além das histórias deles, alguns ensinamentos, algumas experiências que são muito importantes para quem está no limiar da vida, para quem está no início da vida, para quem também já construiu algo na vida, seja na vida profissional, seja na vida desportiva. É esse o objetivo do nosso programa, sempre será este do seu Histórias da Bola. E a você que nos acompanhou, uma vez mais, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa com outro personagem do Histórias da Bola. Até já!